Olá, boa tarde, na Santa Paz do Senhor, louvado seja Deus. Eu sou a pastora Eliana Faleta, presidente da Igreja Fonte da Água da Vida Apostólica, situada na Residencial União, aonde estamos ali com os cultos dias de terça, às 19 horas, dia de quinta, também hoje temos culto às 19 horas, e também aos domingos, temos culto também, o culto da família aos domingos. Mas eu venho hoje deixar uma mensagem para amados irmãos no livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero deixar uma reflexão para você refletir como havia um jovem chamado Paulo, no Atos dos Apóstolos, um jovem judeu nascido em Tarsis. A palavra vai nos explicar, quero explicar um pouquinho o que esse jovem fazia. O jovem judeu nascido em Tarsis, educado pelos mais importantes rabinos da sua época, né? Era um jovem bem instruído, era um jovem que tinha ali suas instruções, e reagiu viamente contra as afirmações do Nazareno e seus discípulos. O primeiro registro da atuação de Saulo de Tarso aparece no relato da execução de Estevão, um pregador. Estevão era pregador da palavra do Senhor, e na mensagem de Cristo, poucos anos depois, na morte público de Jesus, Saulo apoiou, participou da morte de Estevão, acreditando sinceramente que este homem fosse o inimigo de Deus. Ele acreditava que Estevão era inimigo de Deus. Por isso ele perseguia o povo de Deus. Por isso ele participou da morte de Estevão, né? Ele perseguia o povo de Deus, ele perseguia o povo do Senhor Jesus. Saulo continuou a sua caminhada contra a nova religião conhecida mais tarde como cristianismo. Ele achou que seu dever, como judeu fiel, fosse a perseguição dos cristãos, e não mediu esforço para cumprir esse papel. Ameaçava, prendia e testemunhava contra os seguidores de Jesus. Foi com um intuito que viajou quase 250 quilômetros de Jerusalém a Damasco, levando a autorização dos principais líderes dos judeus. Está em Atos 9, do 1 ao 2. Quando Saulo se aproximou de Damasco, Jesus apareceu em uma luz brilhante. Confrontou os conceitos de Paulo, os conceitos errados de Paulo, a perseguição de Saulo com aquele povo, que eles perseguiam o povo de Deus. Ele estava indo para liderar, vamos dizer assim, a morte daquele povo, a prisão daquele povo que estava naquela cidade de Damasco. Ele ia com esse intuito. Mas no meio do caminho, a palavra nos diz que Jesus aparece como uma luz brilhante, algo muito forte. Então, Saulo é derrubado de seu cavalo. E ali, a palavra vai nos ensinar que Saulo ele fica cego. E ele é levado a um certo lugar, né? Então, é assim que Jesus, quando nós estamos cegos espiritualmente e damos lugar, damos brecha ao Espírito Santo, então o Senhor ele vem. E o Senhor limpa, tira as vendas, tira a máscara dos nossos olhos, para que nós possamos enxergar além daquilo que os nossos olhos carnais venham enxergando, né? E assim ele fez com Saulo, né? Que foi transformado em um Paulo. Quando Saulo se aproximava de Damasco, Jesus aparece para ele naquele momento. O perseguidor Saulo foi honesto, e cedeu ao mesmo Senhor que ele havia perseguido com tanto zelo. Arrependeu-se dos seus erros. Ele arrependeu. Por isso que muitas das vezes, igreja, nós falamos de arrependimento, e muitas das igrejas, em muitos lugares, não aceitam que falamos do arrependimento. Mas para que nós tivemos um encontro com Deus, para que nós possamos perseverar na presença do Senhor, nós temos que verdadeiramente se arrepender dos nossos atos, deixar o nosso passado, jogar o nosso passado no lamaçal, jogar o nosso passado em Lodebar e esquecer o que passou e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Muitas das vezes achamos difícil, mas quando buscamos a presença verdadeiramente, adorando ao Senhor em espírito e em verdade, nós vamos ter esse encontro com Deus, e isso vai se tornar fácil, porque nada é impossível para nosso Deus. Assim como foi para Saulo naquele caminho, ele ter se arrependido dos seus atos e voltado e para adorar o Senhor, para fazer a vontade do Senhor. Foi um momento difícil para ele, mas, portanto, houve vitória sobre a vida de Saulo. Aquele homem que foi transformado, né? Foi transformado pelos seus erros. A palavra vai dizer que em 3 dias
Depois, ele foi batizado para o perdão de seus pecados. O batismo, quando falamos do batismo do perdão, é o batismo das águas. É o batismo que João Batista fazia no deserto da Judéia. A palavra diz que João Batista batizava o povo para o arrependimento, mas havia de vir um após ele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Esse sim seria o batismo com Jesus, o batismo do Espírito Santo, né? O batismo que todos nós esperamos. Mas primeiramente nós temos que passar pelas águas para o batismo do arrependimento. Temos que arrepender dos nossos atos, né? Está em Atos 22, 1 e 16, do 1 ao 16, versículo 1 ao 16. Com a mesma determinação que opunha o cristianismo antes de conhecer a verdade, Saulo defendia a mensagem da cruz de Cristo durante todo o resto da sua vida. Conhecido na maioria das referências públicas como Paulo, este homem se tornou um dos mais influentes dos apóstolos de Jesus. Viajou incansavelmente para levar a mensagem do Evangelho aos outros, especialmente às nações excluídas do judaísmo. Né? Ele levava a palavra do Senhor com amor, ele levava a palavra do Senhor com sinceridade, né? Com perseverança. Hoje, são poucos aqueles que levam a palavra do Senhor com sinceridade, com perseverança, porque muitas das vezes, quando vem a luta, vem a prova, desiste no meio do caminho, para no meio do caminho. Mas o Senhor, Ele quer nos ver lutando, guerreando no momento das nossas dificuldades, no momento das nossas lutas, das nossas provas. Não é no momento da bonança. Quando tudo está bem, tudo está bem. Mas é difícil lutar quando tudo vai mal, quando as coisas estão difíceis, quando está na luta, está na prova, né? Esse é o momento que Deus nos prova, Ele quer ver se nós temos fé para perseverar, para viver como devemos viver para Cristo. É bom viver nos momentos bons, mas também precisamos perseverar nos momentos difíceis da nossa vida. Paulo escreveu 3 dos 27 livros que compõem o Novo Testamento, a parte da Bíblia que orienta os cristãos no seu serviço ao Senhor. Nos dias de hoje, neste livro escrito na forma de carta às igrejas, e alguns indivíduos, eles discursou sobre as diferenças importantíssimas entre a lei que governa os judeus durante um período de Moisés até a morte de Jesus. Ele apresentou com clareza a mensagem da graça de Deus, oferecendo a salvação para as pessoas de todas as nações. Frisou a necessidade da transformação total daqueles que se dizem cristão. Porque tem muitos que dizem que é cristão, mas de cristão não tem nada. Estão brigando por pouca coisa, brigando por nada, né? Enquanto devemos lutar, guerrear pela nossa salvação. Lutar para que possamos viver e crescer espiritualmente. Para que nós diminuímos e Ele cresça sobre a nossa vida. Para que o nosso ministério possa ir bem. Né? Para que nós possamos ter a plenitude do Senhor. Este homem que desejava a morte dos cristãos passou a pregar sobre a vida. A palavra vai dizer que Paulo ele desejava a morte dos cristãos. Ele queria ver a morte dos cristãos. Mas quando ele foi transformado, ele começou a pregar a vida. Né? É o que nós temos que fazer hoje. Pregar vida, pregar salvação, pregar o arrependimento para o povo que não quer nada com Jesus Cristo. Né? Pregar sobre a vida. Ele mesmo almejava a vida eterna na presença de Jesus e chamava todos para participar da mesma glória. Chamar a existência de Jesus para mim e para a sua vida. Nos entender que nós possamos ter uma vida eterna. Se arrependermos dos nossos atos, se arrependermos das nossas transgressões e seguir a Jesus. E saber que Ele nos dará a vida eterna. A conversão de Paulo custou caro. Inicialmente os cristãos duvidavam da sua transformação, temendo que estivesse fingindo a conversão para afligir nas igrejas, ou seja, infiltrar nas igrejas e continuar as suas perseguições. Quando ele mostrou a sua sinceridade, os judeus se tornaram contra ele. Perseguiam nos lugares que ele pregava, na Ásia, na Europa, na mesma cidade onde ele havia começado as suas perseguições, Jerusalém. Paulo aceitou o sofrimento dessas perseguições sem perder a sua determinação de servir
a Deus e de pregar o evangelho, entregou a sua vida ao Senhor, como ele disse em uma das suas primeiras cartas: estou crucificando com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. Gálatas 2, 19 e 20. Paulo nunca tirou os olhos do seu alvo eterno. Décadas depois da sua conversão a Cristo, ele falou da possibilidade da sua morte como algo positivo e até desejável, porquanto para mim é viver em Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se eu viver na carne, traz fruto para o meu trabalho. Já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. E que incomparavelmente melhor é que o momento da sua morte chegou. Ainda afirmou a confiança em Cristo. Quando a mim, o tempo da minha partida é chegada. Combati o bom combate, complotei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça está aguardada, o qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Timóteo 4, 6 a 8. Paulo, por suas palavras e por seu excelente exemplo, nos chama à mesma esperança em Cristo Jesus. Que nós possamos também fazer como Paulo, combater o bom combate e guardar a nossa fé em Cristo Jesus. Saber que o dia há de vir e que o Senhor há de nos chamar. Então fazemos aquilo que é correto, aquilo que devemos fazer para com Cristo nessa terra, enquanto estamos aqui. Porque logo em breve o Senhor nos chamará para junto dele. E vamos prestar conta de tudo aquilo que estamos fazendo. Então, cada dia, se arrepender dos nossos atos. Cada dia, nos alinhar diante do Senhor, para que possamos ir viver com Cristo na vida eterna. Assim como Paulo relata, que ele estava preparado para a vida eterna para com Cristo. Assim também devemos. Não olhar para os perseguidores, não olhar para aqueles que nos apontam, para aqueles que nos apedrejam, mas sim para o alvo, que é Jesus. Amém? Essa é a reflexão dessa tarde, que você possa meditar um pouco mais e entender o que é que o Senhor tem para mim e para você nesse dia de hoje. Agradeço este momento em nome do Senhor Jesus.